Fala galera, beleza? Aqui que eu falo da vocês, bem-vindos a mais um vídeo. E cara, o Flamengo de 2019 Flamengo de 2019 a 2022 foi simplesmente maravilhoso. O Flamengo, principalmente em 2019, foi um dos melhores times que eu já vi na minha vida. E hoje vamos falar de times imortais. Ah, Davi, você tá copiando o Eurofute, você tá copiando o Eurofute. Claro que não. Isso daí é um vídeo baseado no Eurofute, mas mesmo assim, não mandem nos comentários que eu estou copiando o Eurofute, pelo amor de Deus. Tá bom, o Eurofute é só de futebol europeu, tô falando de futebol brasileiro. E vamos lá, a história do Flamengo de 2019 a 2022. O começo de uma era, 2019. O começo de 2019, o Flamengo não estava com o Jorge Jesus, e sim com o Abel Braga, o Dorival Júnior, que estava fazendo um bom trabalho. A diretoria decidiu mandar ele embora quando teve um novo presidente. E o Rodolfo Landim prometeu investir pesado. E o cara mandou o Dorival Júnior embora fazendo um bom trabalho. E aí o Dorival Júnior saiu para a entrada de Abel Braga. Primeiro teve a estreia do Flamengo no Carioca. Acho que foi contra o Bangu. O Flamengo ganhou de 2-0. Eu acho. Pesquisem melhor isso aí. Então o Flamengo foi indo bem no Carioca. Mas o Flamengo foi indo bem no Carioca, né? Mas teve a estreia na Libertadores. A estreia da Libertadores contra o São José, o Flamengo não jogou tão bem assim. Mas o Diego Alves fez grandes defesas e com passe de Bruno Henrique pro Gabigol, o Gabigol só jogou no canto para mandar pro fundo da rede. 1-0. Um jogo que o Flamengo não jogou tão bem, mas aproveitou as chances de gol. A segunda rodada da Libertadores foi contra a LDU. Em Quito não, no Maracanã. E aí o Flamengo fez 3-1 na LDU. Com o gol de Everton Ribeiro, Gabigol e Uribe. Pra destacar também uma defesa de pênalti no Diego Alves. Mas depois teve outro pênalti pra LDU que eles cobraram e dessa vez acertaram. 3-1. Esse foi, tá? Por enquanto o Flamengo estava indo bem, mas aí que chegou o baque. O Flamengo foi campeão carioca pra cima do Vasco por 4-0 no agregado. E o Flamengo teve sua estreia no Brasileirão, onde ganhou do Cruzeiro por 3-1. Mas aí que veio o baque. Flamengo e Peñarol, 1-0 para o Peñarol com um cartão vermelho para Gabigol. Esse foi o caminho traçado até o Vasco. Contra o São José, o Flamengo passou o trator 6-1. Sem Gabigol, porque o Gabigol estava suspenso já que tomou aquele cartão. O quinto jogo seria contra a LDU em Quito. E aí, o Bruno Henrique faz um gol de cabeça. Mas aí veio outro baque. A LDU virou e ganha de 2-1. Teve muro pichado, críticas ao técnico Abel Braga, ou seja, o alvo principal era o técnico Abel Braga. Então, na sexta rodada do Brasileirão, o Flamengo fez um jogo histórico. Primeiro eu vou falar da segunda rodada.
Na segunda rodada em si, o Flamengo já perdeu para o Internacional. Na terceira rodada, o Flamengo empatou com o São Paulo. Mas vamos falar de sexta rodada. Na quarta rodada, o Flamengo ganhou da Chapecoense. E vamos falar em si da sexta rodada. Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. A obrigação era a vitória. Se o Abel Braga não conseguisse a vitória, era demitido. Então, Flamengo e Atlético Paranaense. No primeiro tempo, pênalti para o Flamengo. E Gabigol fez 1-0. Mas aí veio mais um baque. Atlético Paranaense virou com 2 gols de Marcelo Cirino. Mas aí depois, no final, o Flamengo empatou com o Bruno Henrique. Mas vocês acham que o empate vai adiantar? O Flamengo precisava da vitória. 51 minutos. O jogo ia até os 52. Bola cruzada na área. Rodrigo Caio cabeceia para virar. Um jogo histórico. Uma virada simplesmente incrível. Inacreditável. No Maracanã. E o Flamengo vencia por 3-2. Mas mesmo assim, o Abel Braga foi demitido para a chegada do técnico Jorge Jesus. No começo, na estreia de Jorge Jesus, empate em 1-1 pela Copa do Brasil, com gols de Léo Pereira, para o Atlético e Gabigol para o Flamengo. A estreia de Jorge Jesus no Brasileirão foi muito boa. 6-1. Mano, 6-1. E mais um baque, né? Na estreia de Jorge Jesus na Libertadores. 2-0 pro Emelec. Jorge Jesus altamente criticado. E depois mais um baque, tá? Flamengo eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Nos pênaltis, com um pênalti decisivo de Bruno Guimarães. O Jorge Jesus altamente criticado pela eliminação da Copa do Brasil e pela possível eliminação da Libertadores. Mas no jogo de volta da Libertadores, a torcida do Flamengo lotou o Maracanã. Então, o Flamengo saiu na frente com um gol de Gabigol de pênalti. E aí depois, mais um gol de Gabigol. A partida estava indo para os pênaltis. Todo mundo foi acertando. Até que na terceira cobrança, Diego Alves voa e pega. E o Flamengo nem precisou cobrar a quinta cobrança. Sabe por quê? Porque na cobrança do Emelec, o jogador do Emelec mandou no travessão. E o Flamengo estava nas quartas de final da Libertadores. No Brasileirão, o Flamengo foi líder na 16ª rodada. 3-0 por cima do Ceará, com um gol histórico de bicicleta do Arrascaeta, que concorreu ao prêmio Puskás daquele ano. Na 17ª rodada, o Flamengo meteu 3-0 no Palmeiras, que era o principal concorrente ao título. E se você tá gostando dessa história aí, que tem um trabalho imenso pra mim aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Quartas de final da Libertadores. Espera aí um pouquinho.
Agora sim, fui no banheiro. Quarta de final da Libertadores. Flamengo e Internacional. Jogo de ida no Maracanã. Flamengo 2-0 com 2 gols de Bruno Henrique. E aí o Flamengo ia tranquilo pro jogo de volta. Mas aí, no jogo de volta, o Flamengo perdeu muitos gols. E aí, mais um baque. Bola cruzada na área. Rodrigo Lindoso sobe de cabeça e diminui o placar. Precisava de mais um para levar para a disputa de pênaltis. Mas aí, Bruno Henrique no 2-1 e contra Gabigol livre, quase na entrada da pequena área e manda pro fundo da rede. 1-1. E o Flamengo vai para as semifinais de uma Libertadores depois de 36 anos. No Brasileirão, o Flamengo tava voando. Tava liderando. E assim veio as semifinais da Libertadores. Jogo de ida na Arena do Grêmio. O Flamengo teve muitos gols anulados. Mas aí, finalmente, Bruno Henrique sobe de cabeça. Dessa vez não foi impedido e bota o Mengão na frente. Mas aí, PP empata o jogo para o Grêmio. 1-1. O Flamengo só precisava de um empate simples em casa de 0-0 para conseguir essa classificação. Mas foi muito mais que um empate simples. Bruno Henrique faz o primeiro gol no chute do Gabigol para defesa do goleiro Paulo Vitor e o rebote do Bruno Henrique. Gabigol faz 2. E para finalizar, Pablo Mari e Rodrigo Caio fazem mais 2. 5-0. E o Flamengo ia para uma final de Libertadores depois de 38 anos de espera. E cara, é o seguinte, o Flamengo, a última derrota do Flamengo foi contra o Bahia no Brasileirão. A última derrota do Flamengo no Brasileirão tinha sido contra o Bahia. E o Flamengo ficou sem perder até a 38ª, até a última rodada, quando perdeu de 4-0 para o Santos. Mas o Brasileirão, o Flamengo era praticamente campeão. E no dia seguinte, precisava de um... No dia seguinte, 23 de novembro, Flamengo e River Plate pela grande decisão da final da Libertadores. E aí, o jogo começa. E lembrando que no dia seguinte, que o Flamengo precisava só de um empate. O Flamengo precisava só de um empate ou de uma vitória do Grêmio pro Flamengo ser campeão. Dependia do resultado do jogo Palmeiras e Grêmio. Bem, o jogo começou. Outros parando pra assistir e também parando pra secar, claro. E aí, com 15 minutos de jogo, veio mais um baque. Bola cruzada, Arão e Gerson se chocam para Rafael Borré. Para Rafael Borré fazer 1-0. 1-0 para o River. E ficou assim até os 44 minutos. Gabigol, num passo do Arrascaeta, Gabigol empata a partida. E não demorou muito pro Flamengo fazer mais um, porque aos 46 minutos, 2 minutos depois, o Gabigol, predestinado, faz o gol da virada. Num dos jogos mais impressionantes
que o Flamengo fez essa temporada. E aí no dia seguinte, Palmeiras contra Grêmio. Um jogo pelo Brasileirão. O Flamengo precisava só de um simples empate ou de uma vitória do Grêmio para ser campeão brasileiro. E o Grêmio sai da frente com um pênalti de Everton Cebolinha. Mas Bruno Henrique do Palmeiras empata o jogo. E aí depois PP mete o gol do Grêmio. E acaba o jogo e o Flamengo é campeão brasileiro sem entrar em campo. O jogo da festa ia ser contra o Ceará. Um jogo que o Flamengo começou perdendo, mas o Flamengo fez mais 4 gols e assim terminou 4-1. E aí, o Flamengo na 36ª rodada ganhou do Palmeiras, ganhou do Avaí. Na última rodada só perdeu para o Santos, por 4-0. E assim acabava a temporada do Flamengo. Mas tinha mais uma competição. O Mundial de Clubes. Mundial de Clubes da FIFA. O Flamengo ainda tinha uma competição para jogar. O Mundial de Clubes. E aí o Flamengo sai. E aí, no jogo contra o Al Hilal, o Flamengo sai perdendo por 1-0 com o gol de Aldassar. E aí depois. Mas aí, a Arrascaeta empatou. O Bruno Henrique virou. E o Flamengo ampliou com um gol contra. Flamengo 3-1 e ia para uma final de Mundial depois de 38 anos. Flamengo contra Liverpool, a mesma final de 81. Esse jogo tão esperado começa. E aí não teve gol no tempo normal. E aí na prorrogação, no começo da prorrogação, Mané faz uma grande jogada, toca para Firmino e manda pro fundo da rede. 1-0 Liverpool campeão mundial. E o Flamengo perde o seu primeiro grande título nessa era. 2020. Flamengo começou sendo campeão carioca. E aí o Flamengo estreava no Brasileirão. Mas o destaque foi pela saída de Jorge Jesus. E aí pela saída de Jorge Jesus, o Flamengo contratou um novo treinador, Domenech Torrent. Ia estrear pelo Brasileirão. Contra o Atlético Mineiro. Mas aí, outro grande baque. O Flamengo perde na primeira rodada por 1-0 com um gol contra de Felipe Luiz. O Flamengo, atual campeão brasileiro, perdia na primeira rodada. Tinha a segunda rodada contra o Atlético Goianiense. Adivinha? Flamengo perde mais uma vez por 3-0 com direito à expulsão de César e muitas chances perdidas por Gabigol. Terceira rodada. Todo mundo ficava pensando, será que o Flamengo vai perder de novo? Não, porque o Arrascaeta mete o único golzinho na partida. E assim, 3 para o Flamengo, 0 para o Coritiba, com direito à bola na trave do Coritiba. A Libertadores só ia voltar em setembro. Mas teve mais baque. Tanto baque, né? Flamengo e Del Valle. O Flamengo toma 5-0. Sim, 5-0. E aí o Domenech era criticado pelos torcedores. E aí o Flamengo jogou na Libertadores mais uma vez. E aí sim o Flamengo ganhou por 2-1.
Mas nesse negócio de ir até o Equador, o Flamengo pegou um surto de Covid. Sim, quase todos os jogadores, até o Domenech, se infectaram lá. E ficaram com pouquíssimos jogadores para a próxima partida contra o Palmeiras. Mas aí o Flamengo conseguiu segurar o Palmeiras com o placar de 1-1. Então o Flamengo ia contra o Del Valle com alguns titulares voltando. E aí o Flamengo devolvia a goleada 4-0 com gols de Lincoln, Pedro e 2 de Bruno Henrique. Flamengo classificado para as oitavas de final da Libertadores. E aí, veio mais um baque. Depois de uma derrota de 4-0 contra o Atlético Mineiro, Domenech Torrent foi demitido. E o Flamengo já encontrou um substituto, Rogério Ceni. E o Flamengo ia pegar o Racing pelas oitavas de final da Libertadores. E aí, no jogo de ida, 1-1, com o Racing saindo na frente e o Gabigol empatando. Todo mundo achando que seria tranquilo, mas aí veio mais um baque. O Racing saiu na frente, o William Arão empatou e foi para a disputa de pênalti. Tava todo mundo acertando, até que o William Arão perde a sua cobrança. E aí o Racing se converte. E o Flamengo, o atual campeão da Libertadores, cai nas oitavas de final. Mas aí depois o Flamengo ganhou do Botafogo. O Flamengo foi empilhando vitórias no Brasileirão, mas ainda estavam muito atrás do líder São Paulo. Mas aí o São Paulo decaiu demais. Sim, foram perdendo e empatando um monte de jogo. O Atlético Mineiro também foi vacilando. E aí Flamengo e Inter foram os principais concorrentes do título. E os dois times foram ganhando. Inclusive o Flamengo ganhando um clássico contra o Vasco. E aí, na 36ª rodada, de um lado, Flamengo e Corinthians. Flamengo jogando em casa. Do outro, Vasco e Internacional, com o Inter jogando fora de casa. O jogo começou. E aí, Arão faz um gol de cabeça. Nesse momento, o Flamengo estava sendo líder do Brasileirão. Mas aí, mais um gol de cabeça, mas dessa vez do Internacional. 1-0 pro Inter. Mas aí reclamaram de um possível impedimento. Mas aí porque o VAR estava descalibrado. Ou seja, o Inter saiu na frente. E o Corinthians empatou 1-1. Né? E eram disputas. Disputa Flamengo e Inter pelo título. O Corinthians conseguiu uma vaga na Libertadores e o Vasco para não ser rebaixado. E aí veio um baque gigantesco. E aí o Flamengo fez um gol com o Gabigol com possível impedimento, mas confirmaram um gol e o Flamengo saiu na frente. Mas aí rolou pênalti pro Vasco. Germancano cobrou. E se o Germancano fizesse, o Flamengo era líder. Mas aí o Germancano mandou a bola para fora. E aí Thiago Galhardo ampliou a vantagem. Flamengo 2, Corinthians 1, Vasco 0, Internacional 2. Na 37ª rodada, na penúltima rodada, o jogo decisivo. Flamengo e Internacional, os dois concorrentes do título. Se o Inter ganhasse, era campeão brasileiro. O Flamengo precisava e se o Flamengo ganhasse, o Flamengo ia ser líder e ia para a última rodada só dependendo dele. E aí começou o jogo, mais um baque. Pênalti pro Inter. Edenilson cobra com perfeição para fazer 1-0.
Nesse momento o Inter estava sendo campeão do Brasileirão. Mas não demorou muito, porque no final do primeiro tempo, a Arrascaeta empata o jogo. E aí no começo do segundo tempo, Rodinei, que não poderia jogar, porque naquele momento pertencia o Flamengo. E por contrato não podia enfrentar o Flamengo. Certo que um espertinho deu R$1 milhão pra ver o Rodinei jogar. Mas não adiantou nada. Não adiantou foi nada. Porque o Rodinei foi expulso. Ele foi expulso. E aí logo depois o Flamengo com a mais, Gabigol faz um gol para virar a partida. Flamengo 2-1, líder do campeonato pela primeira vez na penúltima rodada. Depois, aí última rodada. De um lado São Paulo e Flamengo, do outro Internacional e Corinthians. E aí os jogos começaram. E aí o São Paulo saiu na frente. Mas o Flamengo continuava sendo campeão pelo resultado do Inter. Mas aí rolou um pênalti pro Inter. E aí depois, mais pelo VAR, o pênalti foi anulado. E aí Bruno Henrique empatou. Era um resultado perfeito pro Flamengo, que precisava vencer para ser campeão direto. Mas aí São Paulo 2-1 e o Flamengo tinha que torcer pro empate do Inter. E aí teve gol anulado do Inter no primeiro tempo. Mas teve bola na trave do Inter. O jogo do Inter, todo mundo acompanhando o jogo do Inter. Mas aí Edenilson faz o gol do Inter. Mas aí gol do Edenilson anulado. E aí o Corinthians só precisava segurar. Escanteio pro Inter. Levantamento. A bola rebate. Mas aí Lucas Ribeiro, para se consagrar e dar o título pro Colorado, manda a bola para fora do estádio. E aí acabou. Flamengo campeão brasileiro. Teve um sufoco danado. Mas o Flamengo foi campeão brasileiro. Mesmo perdendo, o Flamengo foi campeão brasileiro. Com 71 pontos. Meu Deus do céu. E aí, né, o Flamengo ia para a próxima temporada confiante. E o Flamengo começou ganhando a Supercopa do Brasil, ganhando o Carioca. Essa temporada de 2021 eu vou falar rapidinho. E nessa temporada, o Flamengo foi para a final da Libertadores, mas aí, infelizmente, Flamengo perde pro Palmeiras. Mais um baque. E lembrando que o Flamengo trocou de técnico naquela temporada. Saiu o Rogério Ceni e entrou o Renato Gaúcho. E no começo estava jogando bom futebol, mas no final não foi bom. Renato Gaúcho demitido. E no Brasileirão o Flamengo não teve muita chance. O Galo fez aquela campanha histórica no Brasileirão, não deu chance pra ninguém. Então, ou seja, o Flamengo não teve chance no Brasileiro. E na Copa do Brasil o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense por 5-2 no agregado. Mas aí na temporada 2022, o Flamengo já vinha com o novo treinador, Paulo Souza. E aí o Paulo Souza fez a sua estreia no Carioca, 3-0, tá? Com a estreia do Marinho pelo Flamengo e fazendo já um gol na estreia. E aí Flamengo estreava na Libertadores e ganhava de 2-0 do Sporting Cristal, com gols de Bruno Henrique e Mateuzinho. E aí o Flamengo, e aí mais um baque, Flamengo perde a Supercopa do Brasil para o Atlético Mineiro. E aí outro baque, Flamengo perde a final do Carioca pro Fluminense.
E aí o Paulo Souza foi demitido depois de perder pro Fortaleza e outra derrota pro Bragantino. E aí chegou Dorival Júnior, fez a sua estreia contra o Internacional, mas acabou perdendo. E aí depois o Dorival se recuperou 2-0 contra o Cuiabá, mas aí depois o Flamengo perdeu mais uma vez por 2-0 para cima do Atlético Mineiro. E depois se enfrentar o mesmo Atlético pela final da Copa do Brasil. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E aí mais um baque. 2-1 pro Atlético. E já estavam botando o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil, porque era o atual campeão da competição. Mas aí no jogo de volta, o Maracanã lotado, o Gabigol provocou na cara dura, falando. E quando eles foram lá, eles vão conhecer o que é pressão, o que é inferno. Sim, ele provocou na cara dura. Mas aí o Gabigol tava certo. No Maracanã, o Flamengo meteu pressão. Mas aí, no final do primeiro tempo, com passe de Pedro, a Arrascaeta manda pro fundo do gol. 1-0 Flamengo. E aí, isso ia para disputa de pênalti. Mas aí o Flamengo deixa ela satisfeita. Numa cabeçada de Arrascaeta, defesa do goleiro Everton, mas a bola tava dentro do gol. 2-0 Flamengo. Passa para as quartas de final da Copa do Brasil, um dos jogos mais difíceis do ano pro Flamengo. E aí depois o Flamengo estava voando naquela temporada. Simplesmente voando. E o Flamengo só foi perder um jogo no Fla-Flu. Contra o Fluminense, que perdeu por 2-1. O Flamengo ficou muitos jogos sem perder. E aí depois perdeu pro Fortaleza e muito mais. E aí o Flamengo ia para os oitavos de final da Libertadores. Meteu aquele 7-1 no Tolima para fazer 8-1 no agregado. E depois o Flamengo ia pegar um adversário difícil nas quartas. Corinthians. O Flamengo ia enfrentar o Corinthians. E aí o Flamengo ganhou o Corinthians por 2-0 na Neoquímica Arena. E aí depois o Flamengo só faz 1-0 simples para meter 3-0 no agregado por cima do Corinthians. E aí o Flamengo ia para a semifinal da Libertadores. Não ia para a semifinal desde 2019. E aí depois o Flamengo enfrentaria o Vélez. E aí no jogo de ida o Flamengo passeou 4-0. Já estava praticamente na final. Mas aí depois o Vélez fez 1-0. Mas o Flamengo fez mais 2-1. E o Flamengo estava na final da Libertadores. E enfrentaria o Palmeiras. Não, o Palmeiras não. O Atlético Paranaense nessa grande final. No Brasileirão, o Palmeiras não deu chance pra ninguém, foi campeão. Então vamos falar dessa final da Libertadores. Flamengo e Atlético Paranaense. Quem começou pressionando foi o Atlético, que teve muitas chances de gol. Mas no começo do jogo. Mas aí veio o grande baque para o Atlético Paranaense. Pedro Henrique expulso e Atlético Paranaense com 1 a menos. E aí não demorou muito pra Gabigol fazer 1-0 pro Flamengo. E aí não aconteceu praticamente nada no segundo tempo. Flamengo 1-0, campeão da Libertadores, protagonizando um grande ano. Eu esqueci de falar da final da Copa do Brasil. Na campanha do Flamengo da Copa do Brasil, eu sou muito burro. E aí o Flamengo chegou na final da Copa do Brasil. Depois foi a do Atlético Paranaense e o São Paulo enfrentaria o Corinthians nessa grande final. E aí no jogo de ida foi 0-0 com o Flamengo metendo bola na trave. Teve um gol, mas as luzes se apagaram na hora. E aí depois do jogo de volta, um baque pro Corinthians. Flamengo 1-0 com o gol de Pedro. Mas aí no segundo tempo o Corinthians pressionou. E aí o Corinthians empatou com o Giuliano.
E aí foi pra disputa de pênalti. O Corinthians fez o gol e aí o Cássio pega a cobrança do Flamengo. Mas aí todo mundo foi acertando. Até que o Fagner do Corinthians manda a bola no travessão. E aí todo mundo foi acertando de novo. Até que o Matheus Vital mandou a bola pra fora do estádio. E aí o Rodinei copa o pênalti, faz o gol. Flamengo campeão da Copa do Brasil. Flamengo ganhou 2 títulos importantes naquela temporada. E mesmo assim, o Dorival Júnior saiu. Até muita gente não entendeu o porquê, mas o Flamengo nessa temporada já encontrou um substituto. O Vitor Pereira, que nesse momento tá fazendo o time jogar bonito. E quem vocês acham que ganha nessa grande final da Supercopa? Flamengo ou Palmeiras? Deixa sua opinião aqui nos comentários, que o vídeo está ficando por aqui. Acho que deve ter sido o vídeo mais longo aqui do canal, mas espero que vocês tenham gostado desse Flamengo, essa era de ouro do Flamengo de 2019 até 2022. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho, se inscreve no Instagram, me segue no Instagram, que é Davi Pessoa Único. Então é isso, rapaziada. E minha meta é chegar a 100 mil inscritos e conseguir a placa de 100 mil. E pelo menos uns 3 aninhos, vai. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, um grande abraço. Falou!